que eu vou fazer hoje aqui com vocês é conversar sobre a leitura que eu faço, não é? Como todas as leituras, extremamente parcial, né? De uma obra que me acompanha já há muitos anos, né? O Dom Quixote de La Mancha, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Esta é uma obra que merece ser lida por todos aqueles que se interessam por literatura, não é? Por literatura, pela ficção, pela criação imaginária, pelo trabalho da imaginação. Eu, num dos textos que escrevi sobre o Dom Quixote, e que escrevi na revista, publiquei pela primeira vez na revista Cult. Nesse texto sobre o Dom Quixote, eu começo o texto dizendo uma coisa que me parece absolutamente válida. Eu digo, há inveja de quem, moço ou moça, lê Cervantes, o Dom Quixote de Cervantes, pela primeira vez. Né? Quer dizer, eu tenho inveja de quem lê pela primeira vez o Dom Quixote, porque se depara com uma obra imensa. Não é? Ela é imensa mesmo em termos de extensão, não é? Mas ela é imensa em termos de variedade, de criação, de soluções da ficção. E, sobretudo, é uma obra que dá prazer em ler, né? Porque ela é muito engraçada, né? Quer dizer, o próprio Cervantes dizia que a obra foi feita para que se risse às gargalhadas. Ele não gostava de riso à socapa, né? De risinho, ele gostava de gargalhadas. E eu acho que esse é o bom leitor de Cervantes, é aquele que lê e não se contém, né? Dá gargalhadas, porque o livro solicita isto, né? E eu realmente, o que eu escrevi continua para mim, continua válido. Eu tenho inveja de quem não leu o Dom Quixote, né? Não de quem leu, mas de quem não leu o Dom Quixote, porque depois de ler, serão as releituras, né? Os comentários, as glosas, as notas, o que vão preenchendo o interesse do leitor. Mas a leitura primaveril, né? Essa só se faz uma vez, né? E depois o que ocorre é a releitura já sabendo do que se trata, né? Quer dizer, esta é uma obra que tem tido uma difusão imensa, né? Ela foi imediatamente traduzida, né, para as línguas cultas. A sua tradução para o inglês apareceu em tempo recorde, naquele momento, isto é, no século XVII, e o que leva até a pensar que é possível que ela tenha sido lida por Shakespeare. Que ainda estava vivo e aposentado quando a obra foi traduzida para o inglês. Então é possível que o Shakespeare tenha lido o Dom Quixote. O contrário não é possível, porque Cervantes não lia inglês, né? Cervantes era um homem de uma língua só, né? Ele lia o espanhol, e o espanhol do seu tempo, latim, é claro, né? Que era comum se ler, o grego, algum grego, mas não o inglês, as línguas modernas, talvez o francês, é que ele lesse alguma coisa, né? Quer dizer, então, é uma obra de uma difusão imensa, né? Faz parte do sangue da literatura ocidental, né? Circula no organismo da literatura ocidental. E está presente nas mais diversas criações desta literatura, né? Nas mais diversas criações. Para dar um exemplo a vocês, não é? Quem leu Dostoiévski e leu O Idiota de Dostoiévski
talvez se surpreenda se eu disser que o modelo adotado por Dostoiévski na composição do Idiota foi o Don Quixote, não é? O Dostoiévski, numa carta que ele escreve para uma sobrinha, no momento em que ele começava a pensar no Idiota, no livro, no romance dele, O Idiota, ele dizia que o modelo dele era o Don Quixote, né? Uma figura, um personagem com que ele se identificava e que ele achava de uma enorme comoção, né? Comoção. Ele chega a dizer: não existe nada mais profundo, isso é frase do Dostoiévski, não existe nada mais profundo e mais poderoso em todo o mundo do que esta peça de ficção. E continua: é ainda a expressão final e maior do pensamento humano, a mais amarga ironia de que um ser humano é capaz de expressar. E se o mundo viesse a acabar e a pessoa fosse ali inquirida: bem, você entendeu alguma coisa de sua vida na Terra e tirou dela alguma conclusão? A pessoa poderia silenciosamente mostrar o Don Quixote e dizer: aqui está a minha conclusão acerca da vida. Você pode ensinar, condenar-me por ela? Essas são expressões de Dostoiévski, né? E na carta à sobrinha ele diz: a ideia principal do romance, isto é, do Idiota, é retratar um homem positivamente bom. Não há nada mais difícil no mundo. E isto é especialmente verdadeiro hoje em dia, dizia Dostoiévski. Todos os escritores, não somente os nossos, mas também os europeus, porque Dostoiévski falava da Rússia e ele tratava os outros como europeus, e não ele, que alguma vez tentaram retratar o positivamente bom, sempre fracassaram, porque o problema é infinito. O perfeito é um ideal, e este ideal, seja dos nossos ou do europeu civilizado, está ainda longe de ter sido trabalhado. Existe apenas um personagem positivamente boa no mundo: Cristo. De tal modo que o fenômeno desta ilimitadamente, infinitamente boa personagem é já em si mesmo um milagre infinito, diz o Dostoiévski. Devo somente mencionar que das personagens na literatura cristã, a mais completa é o Don Quixote. Mas ele é bom apenas porque, ao mesmo tempo, ele é ridículo. Isso é extraordinário, né? Estas são frases de Dostoiévski.